No vídeo de hoje eu vou falar sobre o resultado da ISA Energia, que veio abaixo do esperado pelo mercado. Vou falar também sobre o meu novo perosteto para a ISA Energia. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CTPI e bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar sobre os resultados, vamos dar uma introdução bem rápida aqui sobre a ISA Energia. A ISA Energia é uma empresa puramente de transmissão de energia elétrica. Ela possui atualmente 21 mil quilômetros de linhas de transmissão e 5,3 bilhões de receita anual permitida, que é onde ela ganha dinheiro com as linhas de transmissão. Olhando para todo o portfólio de receita da ISA Energia, podemos ver que hoje 57% da receita dela vem da concessão paulista, que compõe 33% da RBSE, que é uma indenização que ela recebe até hoje. Vamos falar mais sobre ela a seguir. 24% do crescimento orgânico dessa concessão paulista. Os outros 43% da receita da ISA Energia vem das concessões licitadas, onde 16% são concessões em construção e 27% em concessões já operacionais. Olhando agora para a RBSE. A RBSE é uma indenização que a ISA Energia recebe até hoje e ela é indexada à inflação. Observem que os fluxos de pagamento da RBSE devem cair em 2028, uma queda bem acentuada. Então, a ISA Energia vem correndo atrás de aumentar a sua receita por ativos novos, Greenfield, que é esses ativos que ela constrói do zero, e também com reforços e melhorias das suas concessões antigas. Mas observe que isso é algo que chama bastante atenção por conta da participação da receita total da ISA Energia, como eu mostrei para vocês, é basicamente 33% da receita total dela, que em 2028 vai praticamente acabar. Ela vem correndo atrás disso para que não tenha um impacto tão grande assim na sua receita. Como podemos ver aqui, os projetos licitados e também os projetos de reforços e melhorias da ISA Energia, ela prevê que em 2028 ela vai ter praticamente a mesma receita de hoje com a RBSE. Nesse gráfico aqui dá para ver bastante isso. A Concessão Paulista vai aumentar ainda mais na sua receita total por conta dos reforços e melhorias. As receitas licitadas vão gerar 28%, porque existe a parte em construção que vai entrar em operação, e a RBSE vai ser perto de 11% da receita total, porque é aquele pequeno fator que ainda vai levar até 2033 para acabar. O que hoje é praticamente mais de 30%, lá em 2028 vai ser equivalente apenas a 11% da receita total. E olhando para o resultado do segundo TRI, podemos ver aqui nos destaques uma queda na receita líquida por um fator do RBSE, custos de pessoas, materiais, serviços e outros em queda, o que é excelente, porque ela aumenta sua eficiência, uma queda no EBITDA em 11%, lucro líquido caiu em 39%, isso aqui foi afetado principalmente pelas despesas financeiras da ISA Energia. Observem que está em 255 milhões, foi bem abaixo até do que eu esperava. Eu já esperava uma queda de pelo menos uns 20% em relação ao ano passado e caiu 39%. O ROI caiu para 18% e o CAPEX, que são os investimentos sem fusões e aquisições, aumentou em 72% em relação ao segundo TRI de 2024. Uma parte que me chamou a atenção é que esse lucro líquido poderia ser bem pior se não fosse a linha de imposto de renda, que veio 68% abaixo do que o segundo TRI de 2024. Então, esse lucro líquido de 255 milhões poderia vir muito pior do que veio. Então, é algo também a se levar em conta, que teve uma ajuda aqui de um imposto menos alto nesse trimestre. E aqui, como podemos ver, a receita operacional, a RBSE teve uma queda de 12%, isso afetou o resultado em relação ao segundo TRI de 2024. A Concessão Paulista aumentou em 9% por conta dos reforços e melhorias, como podemos ver aqui, 23% de aumento. E no final das contas, a receita, como eu destaquei anteriormente, caiu 7,5%. E podemos ver visualmente nesse gráfico, essa queda da RBSE fez com que tivesse uma receita líquida menor nesse trimestre de 2025.
Uma parte interessante é que a receita líquida sem a RBSE no primeiro semestre de 2025 aumentou consideravelmente em relação ao primeiro semestre de 2024. Isso por conta de concessões entrando em operação e também a parte de reforços e melhorias e podemos ver que a RBSE já está fazendo um pouco menos de efeito no semestre. E aqui a parte que mais machucou o resultado, por isso que eu destaco várias vezes em vários vídeos da Easy Energia, aumento da alavancagem da Easy Energia vai bater bastante no seu lucro líquido e, consequentemente, nos dividendos. Como podemos ver aqui, a despesa financeira com juros e encargos de empréstimo aumentou 50% em relação ao segundo TRI de 2024. Então, isso vai bater fortemente no lucro líquido, por isso que tivemos um lucro bem menor do que até esperado pelo mercado, que foi a associação da menor fatia da receita da RBSE e aumento desses juros e encargos de empréstimo. E também a parte de variação monetária bateu bastante no resultado financeiro. E como eu destaquei, o lucro poderia vir muito pior se não fosse essa linha do imposto de renda, que foi bem abaixo. Observem que a líquida efetiva de imposto de renda foi de 13%, em comparação com 22,9% lá em 2024. Então isso deu uma ajudinha a mais nesse lucro um pouco maior, porque ele poderia vir na faixa de 200 milhões e veio nos 255 milhões. Nesse gráfico podemos ver que tudo isso que eu comentei com vocês, uma queda na receita líquida, uma melhora na eficiência da empresa com melhora nos custos, a parte de depreciação e equivalência patrimonial e o resultado financeiro que bateu fortemente no resultado da empresa. E o IR deu uma ajudinha, como eu falei com vocês, isso fez com que o lucro ficasse em 255 milhões. E olhando na ótica semestral, observe que foi uma queda de 29% em relação ao primeiro semestre de 24. E o destaque principal, como eu venho falando, é o resultado financeiro negativo por maiores despesas financeiras com juros. E o endividamento da Easy Energia, por conta dos altos investimentos, vem aumentando bastante, como podemos ver que em apenas um semestre a dívida aumentou em 25%. Isso aqui me deixa um pouco mais com o pé atrás com a Easy Energia, principalmente pensando nos dividendos, porque hoje está tudo bem ainda, porque a dívida líquida da Easy Energia está em 3,43 dívida líquida sobre EBITDA. Com esses fortes investimentos que ela tem que fazer em reforços e melhorias e projetos Greenfield, essa dívida, eu acredito que nos próximos anos ela pode estar na faixa de 4,5 a 5 vezes com muita facilidade. Então isso vai bater ainda mais no resultado financeiro da Easy Energia, consequentemente no seu lucro líquido e consequentemente nos dividendos. Então, por conta desses principais pontos, eu pessoalmente até abaixei meu preço teto de energia, eu preciso de mais margem de segurança para conseguir pensar em aportar na empresa, então eu acredito que o mercado pode até bater um pouco mais na energia, como muita gente já vem esperando. Um detalhe que deixa mais tranquilo é o cronograma de amortização da dívida bruta da Easy Energia. Observem que grande parte da dívida da Easy Energia está mais de longo prazo. Qual é o detalhe? Essa dívida é indexada principalmente pelo IPCA e também pelo CDI. Grande maioria da receita anual permitida da Easy Energia está atrelada ao IPCA. Então, isso aqui não faria tanto efeito, porque a receita anual permitida aumentaria juntamente com a indexação da dívida. Mas, como 38% está atrelado ao CDI, isso aqui pode machucar até um pouco mais, pensando nesse cronograma de longo prazo para a dívida. E a Easy Energia já destaca os projetos autorizados de reforços e melhorias, que até em 2029 eles esperam 5,7 bilhões em investimentos para projetos de reforços e melhorias, aumentando aquela parte lá da Conceição Paulista, que é a parte mais antiga da Easy Energia. E como podemos ver nesse quadro, a Easy Energia destaca os projetos em construção. Observem que o avanço físico de alguns deles já estão bem adiantados. Esses projetos vão gerar bastante receita anual permitida e os projetos que ainda estão em fase bem inicial têm o prazo para 2029. Geralmente a Easy Energia consegue entregar um pouco mais cedo, então toda essa RAP em construção de projetos Greenfield são equivalentes hoje a 1 bilhão de reais anualmente de receita anual permitida. E mostrando o fluxo de caixa, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês, esse é um detalhe que eu sempre foco aqui nesse canal, porque
muitas vezes as pessoas esquecem de olhar para isso. Observem que o fluxo de caixa das atividades operacionais da Energia no primeiro semestre de 2025 foi de 1 bilhão e 694 milhões de reais. Ela fechou com um caixa gerado de 1 bilhão 718 milhões de reais. Se olharmos para a parte de imobilizado, que são os investimentos, foram na casa dos 2 bilhões 183 milhões. Então, se já fizermos a conta aqui rapidamente, o caixa gerado já não daria conta dos investimentos, então já é um problema. Ela resgatou bastante aplicação financeira e observem que ela captou 1 bilhão 446 milhões em dívidas. Como já faltou para o CAPEX, ela precisaria de dívida para continuar as operações. E o problema maior que eu sempre destaco aqui é a parte do pagamento de empréstimos. Observem que foi praticamente 1 bilhão e meio em juros de empréstimo e pagamento do principal da dívida. Então, somente esses juros já compõem praticamente todo o caixa gerado. Então, isso aqui é um problema se pensar para os próximos 4, 5 anos, como ela precisa ainda investir bastante e também pagar dividendos. Vocês podem ver que ela pagou 1 bilhão e 335 milhões em dividendos, então a conta não fecha. Ela vai ter que continuar captando dívida para continuar com os investimentos e os pagamentos de dividendos. Então, uma solução para a Energia seria diminuir bastante o pagamento de dividendo. Pode ser que isso aconteça no futuro, principalmente se a alavancagem chegar lá na faixa dos 4 a 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Isso é um problema que quem é investidor de Energia tem que acompanhar bem de perto. E olhando para a parte do preço teto e dividendos, eu atualizei meu preço teto para baixo depois desse resultado. Como eu destaquei, eu acreditava em 355 milhões esse segundo TRI de 2025, uma queda de 20% em relação ao ano passado, principalmente por conta do aumento da dívida e também das despesas financeiras. Mas como vimos, veio bem pior do que o mercado espera. Com certeza, essas cotações vão cair no dia de hoje e provavelmente nos próximos dias. Então, eu atualizei meu preço teto para R$ 22,00 para a Energia. Caso o próximo trimestre venha bem abaixo também do projetado, aí eu vou revisar mais para baixo novamente. Então, a Energia, como eu venho destacado em outros vídeos, na minha opinião, não é um bom momento para ter a empresa visando esse médio prazo, porque as receitas, como eu destaquei da Energia, vão ficar de lado até 2029 e provavelmente até 2030. A dívida vai ficar muito alta, provavelmente entre 4,5 até 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. O dividendo, que hoje já está na casa dos 8,5%, pode cair para muito menos do que isso. Então, o carrego da ação já começa a não ficar tão atrativo assim. Então, na minha visão, eu teria um pouco mais de cautela em relação a uma empresa, mesmo de um setor mais seguro, estável e previsível. Você tem que entender que existem momentos que a empresa vai passar por um momento muito ruim e o mercado vai bater nas cotações por isso. Caso, daqui a uns anos, o mercado venha batendo bastante na Energia e a perspectiva é de melhora da dívida e o aumento de dividendos, aí sim eu começo a olhar com bons olhos para a Energia. E, obviamente, ela vai precisar cair muito mais do que essa cotação de 22,50. Não dá para você comprar uma empresa que está com já 3,4 de dívida líquida sobre EBITDA e tendo que investir bastante, bilhões, como vimos, só na parte de reforços e melhorias, 5,5 bilhões até 2029, sem contar com a parte do Greenfield. Com certeza a dívida vai aumentar muito mais nos próximos anos. Então é isso, pessoal, o vídeo um pouco mais demorado, olhei todos os pontos do balanço e como eu destaquei, a dívida vem aumentando de forma bem considerável, o que é um problema na minha visão, levando em conta os fortes investimentos que ela vai fazer nos próximos anos. Se ela já tivesse finalizado a parte dos investimentos, não seria um problema tão grande, mas como ela precisa fazer ainda muitos investimentos até 2029 para manter a sua receita, então essa dívida vai aumentar ainda mais. A minha visão seria ter um pouco mais de cautela nesses preços e esperar preços melhores, porque o mercado vai bater nas cotações da empresa e não tem muito o que fazer com isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo.